Boa noite, pessoal. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria para mim estar aqui com vocês mais essa noite. Hoje sim, hoje encerrando de vez o nosso evento, o nosso desafio do Zero ao Sermão. Nós começamos não na semana passada, na semana retrasada, na quinta e na sexta-feira, e aí segunda e terça-feira também. E agora, nessa noite, nós vamos encerrar analisando o sermão que foi preparado e depois pregado. Eu preguei esse sermão ontem e então eu queria chamar a atenção de vocês a alguns pequenos detalhes de oratória para a gente terminar o ciclo, né? O ciclo do zero ao sermão, a preparação do sermão, ele não, a preparação do sermão não termina quando você tem o esboço pronto. É necessário que você, entregue esse sermão, que você pregue esse sermão. Isso faz parte também do processo da preparação e da entrega de um sermão bíblico. Eu quero saudar aqui a todos vocês, já temos aqui, pouco mais de 30 alunos presentes. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Nós já tivemos mais ou menos, a última vez que eu olhei, eu sei que tem um pouco mais agora, mas a última vez que eu olhei, nós já tínhamos, 67 novos membros da comunidade Esdras. Eu tenho convicção de que esse número já passou dos 70, e isso juntando com o que já tinha, antes com as turmas anteriores, nós, pela graça de Deus, já estamos aí com mais ou menos 200 alunos, e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, novos membros da comunidade, e deixo aqui o meu compromisso de continuar servindo vocês, né? De continuar investindo no ministério de vocês lá dentro da nossa comunidade, tá bom? Eu queria rapidamente aqui, como eu tenho feito nos nossos últimos encontros, só destacar um pouco aqui para encorajar a você que ainda não é membro da comunidade a se tornar membro, certo? Isso é um ministério que Deus me deu o privilégio de ter na internet. Era um desejo muito forte meu quando eu era apenas um seminarista. Eu sonhava um dia ser um professor de pregação e Deus me deu o privilégio de ser um professor de pregação de uma forma que naquela época eu não imaginava, que é através da internet. E hoje nós já temos aqui um bom grupo de alunos. Só lembrando a vocês um pouco aqui, não vou conseguir mostrar aqui. Deixa eu, deixa eu ver aqui se eu, ah, deixa eu ver se eu consigo aqui, pessoal. Deixa eu ver. Acho que não vai dar certo não. Mas enfim, eu queria mostrar aqui a comunidade por dentro. Depois eu corrijo isso daqui. Não vou conseguir colocar agora porque o meu programa de transmissão está prontinho para eu transmitir a aula. Ou a aula não, desculpe, a pregação aqui para vocês. Aí eu fiz algumas configurações, não posso mexer agora, tá bom? Mas dentro da nossa comunidade, você vai ter acesso a diversos cursos. Os alunos que já entraram, os novos membros já estão desfrutando desses diversos cursos, que são cursos voltados para pregadores, para fazer com que você possa preparar sermões que sejam bíblicos e que sejam didáticos, que sejam claros para as pessoas, e você fazer isso com mais facilidade, tá certo? Eu enfatizo aqui que isso não significa dizer que você vai fazer isso com menos trabalho. Não, o seu trabalho vai ser diminuído por causa dos recursos, né? Então, você vai ter acesso a comentários, dicionários digitais e tudo mais. Isso diminui o seu trabalho, mas isso não diminui a sua responsabilidade, tá bom? Então,
O Felipe Teixeira está pedindo para eu aumentar aqui o volume. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui, tá certo? Então, na comunidade você tem acesso a diversos cursos de pregação, cursos para qualquer das suas necessidades relacionadas ao ministério de pregação. Você também vai ter cursos de teologia, vai ter cursos voltados para a área prática da vida cristã. E um dos grandes pontos altos da comunidade, que é o curso de inglês, que é algo que pode transformar para sempre o seu ministério como pastor, como pregador, como estudioso da palavra de Deus, porque você vai passar a ter acesso aos melhores comentários que existem que não estão na língua portuguesa. E tudo isso, pessoal, por apenas R$ 37,50. Acreditem, esse é o mesmo valor que eu cobrava em 2018, tá certo? É o mesmo. Por quê? Porque esse não é um ministério que visa o enriquecimento. Eu não quero enriquecer às custas desse meu ministério. Eu quero, obviamente, manter a minha família, mas, acima de tudo, eu quero que seja algo que seja acessível para a grande maioria dos pregadores, da realidade dos pregadores do nosso país, tá bom? Então, não deixe de se inscrever. O link está no grupo que você está participando. Você clica lá no link do grupo que você está participando e você poderá fazer a sua inscrição, tá bom? Então é isso, depois dessa introdução, eu quero chamar vocês mais uma vez para nós orarmos ao Senhor. E depois dessa oração, nós vamos então começar nosso tempo aqui destinado para essa noite de análise do sermão que foi pregado ontem, tá bom? Então vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, nós agradecemos a Ti, Santo Deus, pelo privilégio que é nosso de mais uma vez continuarmos trabalhando nestes assuntos que nos capacitam, Senhor, para Te servir melhor, para servirmos ao Teu povo. Nós agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que já passamos, que já aprendemos até aqui. Tudo aquilo, ó Deus, que já foi ensinado, que sirva para a edificação do Teu reino e do Teu povo, Pai. Abençoa-nos mais essa noite, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Deixa eu aqui preparar o sermão aqui. Deixa eu abrir o sermão que nós preparamos ontem. Aliás, ontem não. Durante esses dias, né? Deixa eu abrir aqui ele para vocês. Deixa eu só corrigir um detalhezinho aqui. Ok. Corrigindo aqui, pessoal, porque eu já tinha deixado a configuração toda prontinha. Mas agora vai dar certo, tá bom? Pronto. Então aí está. Esse aqui foi o sermão. Eu vou mostrar para vocês aqui o sermão pronto. Depois eu mostro o vídeo, né, da minha pregação, tá bom? E eu queria só chamar a atenção de vocês em alguns detalhes, visto que o sermão que nós terminamos de preparar na terça-feira não foi, obviamente, a versão final do sermão. Eu fiz aqui alguns acréscimos, e inclusive eu fiz um acréscimo lá fiz vários acréscimos durante a pregação, tá bom? Mas eu mantive aqui, certo, a introdução, então a introdução que nós fizemos, mas o que foi que eu fiz? Eu coloquei aqui a leitura do texto para depois da introdução. Isso aqui eu quero que você preste atenção nisso que eu vou lhe dizer, tá certo? É algo que
algo que ajuda muito, quando você tem contexto histórico, especialmente literário, para explicar antes de você apresentar a proposição. Deixa eu explicar isso aqui que eu estou querendo dizer. Às vezes as pessoas me perguntam o seguinte: professor, qual é o melhor momento para fazer a leitura do texto bíblico? Eu leio o texto bíblico antes da introdução ou depois da introdução? E a minha resposta é a seguinte: se você precisa explicar as questões contextuais, as questões de contexto literário, de contexto histórico, se você precisa explicar isso na sua introdução, ou seja, antes de apresentar a proposição, então a minha dica é que você leia o texto bíblico entre a introdução e essa parte da contextualização, tá certo? Agora, se você não precisa fazer essa contextualização, então você lê o texto bíblico antes da introdução, ou depois, é o que você quiser, tá? Na prática, como é que isso funciona? Vamos lá. Veja que eu fiz aqui uma introdução. A gente trabalhou sobre o papel da introdução, a importância da introdução chamar a atenção. Eu fiz algumas pequenas correções de terça até domingo aqui para deixar a introdução mais enxuta, ok? E outra alteração que eu fiz foi isso daqui, ó. Eu disse: eu desejo conduzir vocês à escola do sofrimento de Jesus. Por que que eu fiz isso? Por que que eu chamei de escola do sofrimento de Jesus? Porque eu quero. A ênfase do texto bíblico é de Jesus como grande exemplo de como nós lidamos com o sofrimento. Então, eu coloquei aqui um artifício retórico. O artifício de, ao invés de simplesmente dizer Jesus como grande exemplo, eu colocar a escola do sofrimento de Jesus, porque isso se torna mais memorável, é mais fácil das pessoas entenderem e prestarem atenção. É um artifício retórico, é interessante, isso ajuda as pessoas a aprenderem mais a sua atenção quando você fala nesse sentido mais metafórico, mais imaginativo, chamando a atenção das pessoas para que existe como se Jesus tivesse uma escola onde ele ensina as pessoas a sofrerem, tá certo? Então eu fiz aqui a introdução e então eu li o texto bíblico, orei, isso é costume da nossa igreja, sempre depois da leitura do texto bíblico a gente faz uma oração. E aí perceba que antes da proposição, que é essa daqui, ó, ok? Antes da proposição, eu tive que fazer essa parte mais contextual, tá bom? O que é essa parte mais contextual? É simplesmente explicar para as pessoas que Pedro aqui está falando do exemplo de Jesus Cristo, e explicar o que é armar-se, o que é armar-se do mesmo pensamento de Jesus. Então eu precisava fazer essa prévia de contextualização histórica, de contextualização literária, para depois apresentar então a proposição do sermão, ok? Então eu faço isso depois da oração. Eu já ganhei a atenção das pessoas, eu já orei, eu já li o texto, eu já orei, e agora eu começo a expor, né? Fazendo essa contextualização e levando então as pessoas para a ideia central do sermão ou a proposição. Precisamos imitar a Cristo diante do sofrimento, tá bom? Então agora eu quero mostrar para vocês como foi que ficou tudo isso, tá bom? Então deixa eu mais uma vez aqui preparar para vocês como foi que tudo isso ficou na prática, lá durante o sermão, certo? Então vou dar aqui o play, você presta aí bastante atenção.
eu vou deixar rolar aqui a introdução até a proposição, tá bom? E aí um exercício que eu vou deixar aqui para vocês é o seguinte: eu quero que vocês identifiquem o momento, né, em que eu apresento a proposição, tá bom? Prestem bastante atenção aqui. Ah, e só um detalhe interessante, pessoal. Para mim, é, para mim é assim. Como é que eu posso dizer isso? Para mim é meio que corajoso da minha parte mostrar o meu sermão, um sermão que eu filmei para vocês como modelo, certo? Por quê? Porque eu não quero que você entenda que eu me vejo como um pregador perfeito, tá certo? Então, tem uma história que conta de um pregador norte-americano muito conhecido, vocês devem conhecer, o John MacArthur. Diz que o John MacArthur uma vez estava num seminário lá na Europa, e nesse seminário o John MacArthur estava ensinando sobre pregação. E aí alguém perguntou para ele o seguinte: por que, que a sua pregação não é tão boa quanto aquilo que você ensina a gente a fazer durante o sermão? O que essa pessoa estava dizendo, o que essa pessoa estava querendo dizer, pessoal, aliás, o que essa pessoa não estava conseguindo entender é que, ah, obviamente, existem fatores, existem uma série de fatores que interferem e que influenciam no momento que você está no púlpito pregando. Que uma coisa é você preparar o sermão e estar com ele todo prontinho ali na sua frente. Outra coisa é quando você sobe para pregar. Você tem que lidar com uma série de emoções, você tem que lidar com a atenção e a desatenção das pessoas, você tem que se concentrar, você tem que lidar com as questões do ambiente que você está, dos barulhos, de vento. Veja, já vou aqui liberar um pouco a prévia. Veja que o ambiente, né? A nossa igreja ela está sendo reformada e por isso nós estamos num prédio anexo que também não está pronto e, e esse prédio ele não tem a mesma acústica, ele tem barulho de vizinhança, ah, ele então ele não me deixa tão próximo das pessoas, enfim, existem muitos fatores que interferem no momento em que você vai entregar o seu sermão, tá bom? Então, eh, um desses fatores que interferiu significantemente nesse meu sermão aqui, pessoal, foi que eu estava com muita dor de cabeça quando eu fui para o púlpito pregar, tá certo? E isso é aquele tipo de coisa que você não tem muito o que fazer. Eu estava sentado no banco esperando, né, o momento e durante o tempo de louvor, eu comecei a sentir que a minha cabeça estava começando a doer, minha cabeça estava começando a doer e quando eu fui chamado para pregar, a minha cabeça já estava doendo bastante. Amanhã, quando vocês forem assistir o sermão todo, vocês vão ver que eu aproveitei uma deixa durante a pregação para dizer que eu estava com dor de cabeça para os irmãos. E aí um irmão da igreja foi lá, pegou água, e outro irmão da igreja foi lá e levou uma dipirona para mim durante a pregação. Então isso são coisas que acontecem, pessoal. Isso são coisas que Deus permite que aconteçam, tanto para o nosso crescimento, mas também para a nossa humilhação, para que nós nos mantenhamos humildes, para que nós nos mantenhamos dependentes dele, ok? Então, então vocês vão perceber, por exemplo, que a minha introdução, eu não fui dinâmico, tão dinâmico quanto eu gostaria, eu não falei com a velocidade que eu gostaria, depois eu comento sobre isso, porque eu realmente estava com bastante dor de cabeça, tá certo? Mas eu falei tudo isso só para você entender
que eu não estou aqui expondo, né, a minha pregação como se eu estivesse dizendo para você o seguinte: olha, pregue igual a mim, me imite, ok? Porque eu sou o pregador perfeito. Não, eu não sou. Você mesmo vai perceber que, obviamente, existem diversas limitações na pregação, mas o Senhor é assim. Quando nós somos fracos, aí é que somos fortes, tá bom? Então preste atenção, vou dar o play aqui, eu vou deixar rolar, tá certo, pessoal? Até o final da introdução, até eu apresentar a proposição. Aí eu pauso e eu quero que vocês coloquem aí no chat o momento em que eu disse a proposição, tá bom? Então vamos lá. Quem lida com o seu sofrimento. Grandes histórias, grandes narrativas, normalmente giram em torno disso, de grandes reviravoltas, de pessoas que conseguiram resistir bravamente a momentos de intenso sofrimento, e isso sempre tem um poder de inspirar aos outros muito forte. Nesses dias que eu estive de férias, eu e minha família, nós decidimos maratonar uma série de filmes chamados Jogos Vorazes. Eu não sei quantos de vocês já assistiram esse filme, mas esse filme é uma história, uma narrativa de cunho político. Existe toda uma história, mas o seu enredo central é uma espécie de batalha política entre uma capital, uma cidade que oprime os seus distritos que alimentam essa cidade. Mas então eles conseguem encontrar em uma personalidade, em uma garota, o poder para inspirar os distritos a conseguirem resistir e se rebelarem contra a capital. E é interessante que durante o filme tem um momento em que ela é chamada para gravar alguns vídeos para inspirar as pessoas a lutarem contra os desmandos, contra as opressões da capital. E ela então grava um vídeo, uma espécie de vídeo institucional, onde ela segura uma bandeira e tem um exército atrás dela, e ela então faz aquela imagem vitoriosa e fala uma frase de efeito, e eles acabam descobrindo que isso não tem poder quase nenhum para inspirar as outras pessoas. Então, ela vai para um campo de batalha, e durante o momento em que ela está lá num ambiente de batalha, aviões da capital atingem um hospital com muitas pessoas enfermas e feridas nesse hospital, e eles então bombardeiam esse hospital e explodem. E então, naquele momento, essa personagem, ela fica extremamente indignada, e ela começa a gritar e a chorar, e é nesse momento que alguém pega uma câmera, filma ela, naquele momento de sofrimento, e depois eles pegam a filmagem de como ela encarou aquele drama, aquele momento de sofrimento, e eles então transmitiram para os distritos, e isso sim conseguiu inspirar as pessoas a se voltarem contra aqueles que estavam os oprimindo. E isso, meus irmãos, que é contado, que é ilustrado nesse filme, é também parte da nossa realidade. Nós somos pessoas que nos inspiramos, que nos encorajamos muito com histórias de pessoas conseguindo lidar de forma vitoriosa diante do sofrimento. Todos nós, meus irmãos, imitamos alguém, consciente ou inconscientemente. A forma como nós encaramos o sofrimento é aprendida. Nós aprendemos de alguém. A forma, por exemplo, como o brasileiro comum lida com um momento de funeral, um enterro, é bem diferente com a forma
que um americano ou um africano normalmente lida. Isso porque lidar com o sofrimento é algo que é aprendido, é algo que você recebe de alguém. Como é que se encara momentos de dor? Como é que se lida com momentos difíceis nas nossas vidas? Como encarar o sofrimento, então, é um aprendizado que nós temos. E hoje, meus irmãos, eu quero conduzir vocês à escola do sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Eu quero mostrar para os irmãos como é que Jesus pode ser o nosso mestre e aquele que nos inspira sobre como lidar com o sofrimento. É sobre isso que o apóstolo Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 4. Eu estou expondo a epístola de Pedro aos irmãos, e hoje nós vamos para o capítulo 4, e nós leremos dos versos 1 a 6. Então, por gentileza, abra sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, dos versos 1 a 6. E nós veremos aqui o apóstolo Pedro nos chamando para a escola do sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Porque basta o tempo decorrido por zelosos do que é bom. Então Pedro levanta essa questão das pessoas serem maltratadas por serem cristãs. E sendo cristãs, elas iriam viver da forma correta, e que isso, então, normalmente não produz sofrimento. Porque o cristão, ao invés de ser um prejuízo para a sociedade em que vive, ele, na verdade, é um benefício, ele é um bem para a sua sociedade. Mas Pedro, então, levanta a possibilidade de eles serem governados por pessoas que aprovam o que é errado e que desaprovam o que é certo, que era o que acontecia naquela época. Isso, então, iria produzir sofrimento, iria produzir perseguições na vida daqueles irmãos. Pedro começa a instruí-los, dizendo como eles deveriam lidar com isso, que eles deveriam consagrar seu coração ao Senhor Jesus Cristo e estarem preparados para esse tipo de momento. Mas então, o apóstolo Pedro, ele chama aqui o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo, ele foi vitorioso diante do sofrimento. Ele, que foi morto na carne por causa do seu ensino, por causa de quem ele era, ele foi perseguido e morto, mas ele então venceu quando Deus o restaurou, quando ele foi ressuscitado dos mortos. E a sua vitória então foi proclamada a todos. Como eu expliquei para vocês, esses espíritos em prisão são aqueles seres do mundo espiritual a quem o Senhor Jesus Cristo declarou a sua vitória após a sua ressurreição. Pedro, então, chama o Senhor Jesus Cristo como sendo esse grande exemplo de como se deve lidar com o sofrimento. E ele, então, vai enfatizar isso aqui no texto que nós acabamos de ler. Ele diz, tendo Cristo sofrido na carne. Então, Pedro chama a nossa atenção para o exemplo das tribulações que o Senhor Jesus Cristo passou quando ele esteve neste mundo. É isso que ele quer dizer com Jesus sofrido na carne. Enquanto Jesus esteve aqui, Pedro nos diz, Jesus sofreu tribulações, Jesus passou por dores e por sofrimentos enquanto ele esteve neste mundo. Aí Pedro então nos diz que nós precisamos nos armar do seu mesmo pensamento. E é interessante o uso que o apóstolo Pedro aqui faz desse verbo armar, porque isso aqui, meus irmãos, é um verbo que era utilizado em contexto militar, como parece bem evidente. Quando os soldados sabiam que os seus inimigos eles iriam chegar,
e eles então corriam para as salas de armas, onde as armas ficavam guardadas. E eles então pegavam as suas armas e ficavam em atitude de guerra, em atitude de preparação para a chegada do inimigo. Você já deve ter visto essa imagem nos diversos filmes e livros que existem por aí sobre batalhas, como as pessoas assumem a atitude de guerra quando elas se armam. Mas Pedro aqui, ele fala que a arma que nós devemos utilizar é a arma do pensamento, ou em outras palavras, da atitude de Jesus. E que atitude de Jesus é essa? Da atitude que Jesus tinha diante do sofrimento. Tendo Jesus sofrido, nós devemos nos armar com a mesma atitude que ele tinha diante do sofrimento. É isso que o apóstolo Pedro está falando aqui. A arma que Pedro diz que nós devemos ter é essa atitude que Jesus tinha, é essa preparação que Jesus tinha sobre como lidar com os sofrimentos que vinham sobre ele. Pedro, então, está ensinando aqui, meus irmãos, que nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, precisamos entender a necessidade de carregarmos conosco a forma como Jesus lidava com os sofrimentos. Isso porque, se existe algo que é certo na sua vida e na minha vida, é que nós vamos sofrer. Isso é certo, que haverá nas nossas vidas dias de sofrimento. E como eu disse para vocês no meu último sermão aqui no final do capítulo 3, que parte desses sofrimentos podem ser sofrimentos injustos. Você pode sofrer por injustiças que acontecem sobre a sua vida. Então, todos nós, meus irmãos, estamos sujeitos ao sofrimento, e eu tenho a mais absoluta certeza que vocês aqui, que dentre vocês aqui, existem pessoas que estão passando por momentos de amplo sofrimento nas suas vidas. Porque isso é parte da nossa jornada neste mundo. Mas o apóstolo Pedro, ele nos chama a olharmos para o Senhor Jesus Cristo e imitar a Cristo diante do sofrimento. O que eu quero, meus irmãos, mostrar para vocês aqui é que na escola do sofrimento, Jesus é o nosso mestre. Nós precisamos aprender a sofrer com Jesus. Jesus nos ensina a sofrer com o seu exemplo, e nós precisamos aprender a sofrer com ele. E Desculpa, pessoal. Ai, 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 ai. Eu preciso de uma equipe, ó. Desculpem, desculpem, desculpem. Eu tirei aqui o som para não pegar o som da pregação e acabei não ligando ele de volta. Mas então, vamos lá. Vou começar de novo aqui o que eu tava falando, né? Eu fiz aqui algumas anotações. Você deve
você notou então que eu deixei rolar e desde a introdução, depois eu fiz a leitura bíblica, a oração, essa parte eu pulei, e então, quando terminou a oração, ah, eu fiz toda essa parte da contextualização, porque esse sermão ele é uma série, então eu queria conectar, ele é parte de uma série, eu queria conectar o assunto desse sermão com aquilo que Pedro já estava falando desde o capítulo 3. Então eu fiz toda essa conexão para então apresentar a proposição que é a ideia central do texto que o apóstolo Pedro ele estava falando, tá bom? Eh, eu quero eu quero chamar a atenção de vocês aqui, pessoal, sobre alguns detalhes, tá certo? Alguns detalhes aqui. Primeiro, quando a gente fala de entrega de sermão, nós estamos falando de oratória. Ah, e a oratória, ela gira em torno de uma palavrinha muito importante, que é a palavrinha estilo, tá bom? Tem alguns irmãos aqui que estão dizendo que está sem som, mas aqui no meu sistema está com som, tá bom, pessoal? Alguns estão dizendo aqui que está com som, deixa eu ver aqui. Então, não sei em quem que eu quem que eu vou acreditar, né? Quem quem tá com som, quem tá sem som, deixa eu ver aqui, tá bom? Tem alguns irmãos aqui que estão dizendo que tá com som sim, eu acabei de conferir aqui, a transmissão tá com som, tá bom? Então você ajusta aí no seu volumezinho, no volume do seu computador que tá tudo certo. Então, palavra central quando se fala em oratória é a palavra estilo. Estilo, pessoal, é o seu estilo, é quem você é, tá certo? É o tipo de pessoa, o tipo de personalidade que você tem, você imprime isso na hora que você vai pregar, tá bom? Eh, vocês devem ter percebido, já devem ter percebido, aqui, só vendo a parte da introdução, que eu carrego muito do meu estilo de professor para o meu sermão. Ou seja, eu prezo muito pela clareza, eu prezo muito pela didática na minha pregação, tá certo? Eu me esforço muito para que as pessoas entendam o que eu estou falando, o que eu estou querendo falar, e que fique bastante claro, bastante explicado aquilo que eu estou tentando comunicar para as pessoas. Existem outros tipos de pregadores que eles têm um estilo que talvez chamem mais o sermão para essa parte mais emocional, para essa parte do impacto, para essa parte essa parte emocional. Então você tem aqueles aqui você já tem um estilo um pouco mais avivado, né? Gestos mais enfáticos, um olhar muito mais enfático também. E, e o mais importante é que você conheça o seu estilo, tá certo? Conheça bem o seu estilo e se mantenha fiel a ele. Por quê? Porque se você não for fiel ao seu estilo, o que vai acontecer é que você será caricato, tá bom? Então, se eu começar a pregar como um pregador mais avivado, as pessoas vão olhar e vão dizer: esse aí não é o Antônio Neto que eu conheço. Ele está imitando alguém, ele está atuando, ele está sendo um ator na pregação dele, ok? Assim como também, se você é uma pessoa mais espontânea, se você é uma pessoa mais extrovertida e por isso a sua pregação ela é mais avivada, digamos assim, se você for pregar como eu prego, talvez as pessoas vão olhar e vão dizer: não, tem alguma coisa errada aí, ele está atuando na pregação. Então é importante que você conheça o seu estilo, que estilo de orador, que estilo de pregador você é. ah, e quando eu falo estilo, eu falo a respeito disso.
Você tem esse estilo que preza mais pela clareza, mais pela explicação, pela didática, ou você tem aquele estilo mais dinâmico, aquele pregador que se movimenta mais, aquele pregador que, que, que tenta impactar mais as pessoas, tá certo? Lembre-se que não importa qual é o seu estilo, eu estou falando estilo retórico, estilo de oratória, não importa qual é o seu estilo, uma coisa todos os tipos de pregadores precisam ter em comum, é a ênfase na exposição da palavra de Deus, tá certo? Então lembre-se, eu não estou falando aqui de estilo de pregação, como se fosse assim, uns pregam expositiva, a exposição do texto bíblico, outros não gostam de expor o texto bíblico, gostam mais de contar histórias, testemunhos. Não estou falando nisso, tá bom? Eu estou falando de estilo de orador, aquele estilo mais professor ou aquele estilo mais animador, digamos assim, tá bom? Conheça seu estilo, se mantenha fiel a ele, tá? Eu quero chamar a atenção, pessoal, a 2 detalhes aqui, que na minha avaliação, sempre que eu me assisto, eu percebo que eu preciso melhorar, tá bom? Então, na verdade, 3 detalhes aqui, que na minha avaliação como pregador, eu me avaliando, eu percebo que eu preciso melhorar. Primeiro, eu tenho um vício de linguagem que é a palavra então. Não sei se você já percebeu isso nas minhas aulas, isso eu também apresento nas minhas aulas, mas eu também levo isso para a pregação, que é, eu repito muito a palavra então, tá? Eu me lembro de uma vez que um amigo meu, chegou para mim depois da pregação e disse o seguinte: Neto, tu falou a palavra então a cada 1 minuto e 30 segundos na sua pregação. Ou seja, ele contou o tempo da minha pregação, ele contou a quantidade de vezes que eu falei a palavra então, e ele disse que eu falei a palavra então em média a cada 1 minuto e 30 segundos. E isso não é bom, pessoal, isso não é bom. Obviamente que isso não atrapalha tanto a pregação, isso não desvia tanto a pregação, mas pode desviar. Qualquer tipo de vício de linguagem pode desviar a atenção das pessoas da mensagem para o vício de linguagem. Então, se você tem aquele vício de fazer muito e veja, não é que você vai fazer isso de vez em quando. Isso acontece, isso é da linguagem, da comunicação. Eu digo como um vício. Você é uma pessoa que sempre está ali repetindo, né? Então a gente tem que tomar cuidado e a gente sempre tem que tentar se livrar de nossos vícios. Pastor, como é que eu identifico meus vícios de linguagem? Eu vou lhe dar 2 dicas. Primeira dica: se assista ou se ouça pregando, tá bom? Isso ajuda. E segunda dica: peça para alguém da sua confiança dizer para você. Peça para alguém da sua confiança ouvir você pregando ou ver você pregando e dizer para você: olha, você repete muito isso, isso daqui pode desviar a atenção das pessoas da sua mensagem, tá bom? Então, quem fez isso comigo foi um amigo meu, na época que eu estava no seminário, e até hoje eu tento me livrar do vício de linguagem, de repetir tanto a palavra então, ok? Então, isso é um problema, uma primeira coisinha que eu sinto que eu preciso melhorar. Uma outra coisa que eu preciso melhorar, e aqui eu entendo por que eu tenho esse problema, é a questão do contato visual, tá bom? Não é que o meu contato visual é de todo ruim. Eu ainda olho bastante para os irmãos, eu ainda mantenho bastante contato visual com os irmãos.
certo? No entanto, pessoal, você você deve ter percebido que isso daqui se repete muito, ó. Eu olhando para baixo, né, eu olhando para o texto do esboço. Isso, não é bom, certo? É importante que eu lhe diga isso. Não é bom, como eu disse, não é que a minha falta de contato visual seja de todo ruim, porque eu ainda olho bastante, mas, o ideal é que você olhe cada vez menos para o que está na sua mesa, ali no púlpito, desculpe, e você olhe mais para as pessoas. Contato visual é um elemento fundamental na comunicação em público, tá certo? Existe algo um erro que volta e meia eu cometo, e eu só percebo isso quando eu me assisto, que é de olhar por cima das pessoas. Fazer aquele olhar assim, né, eu estou aqui pregando e tal, olhando para o texto, e quando eu vou olhar para as pessoas, ao invés de olhar para as pessoas, eu olho acima delas, como eu estou fazendo aqui, ó. Olhe bem para a tela e veja que eu não estou olhando direto para a câmera, eu estou olhando acima da câmera. E as pessoas percebem isso, tá bom? E isso não é bom, isso tira um pouco ali da sua conexão com as pessoas quando você não olha diretamente para elas, mas você olha sobre elas. Então isso é algo que eu já melhorei significantemente desde que eu comecei a pregar. Isso isso vem de uma dificuldade que eu naturalmente já tenho na minha vida comum, e é a dificuldade de olhar para as pessoas. É muito comum, quando eu estou conversando com as pessoas me tocarem para eu voltar a olhar para elas, né. Hã, então isso já é uma dificuldade pessoal, uma dificuldade minha, e, que eu acabo levando isso para a pregação, tá bom? Então, como eu disse a vocês, isso são coisas que, que Deus permite para que nós sejamos fracos, né, e nos mantenhamos fracos, porque, quando a gente é fraco, pessoal, é que a gente é forte, né, ou seja, não haveria espaço para a força que vem do Senhor se nós olhássemos para nós mesmos e nos achássemos suficientes, né, fortes o suficiente. E não, tá bom? Então, essas dificuldades, que obviamente tem outras dificuldades, isso me mantém sempre orando a Deus, pedindo que Deus me ajude a ser bênção, que as minhas fraquezas, as minhas dificuldades, elas não impeçam da palavra ser proclamada, tá bom? E é por isso que eu estimulo a você. Sempre esteja atento àquilo que pode atrapalhar a transmissão da mensagem no seu próprio, tá bom? Não estou dizendo para você ficar atento nos outros, no seu próprio ministério. E tente melhorar. Tente sempre melhorar. Eu espero que daqui a 20 anos, quando eu for um pregador com talvez 30 anos de experiência, eu já não precise mais melhorar no contato visual, nos vícios de então. Mas eu vou ter outras coisas para melhorar, tá bom? Vamos lá. Outra coisa também que eu quero chamar a atenção de vocês, pessoal, é na questão da voz, tá bom? Então, você depois pode escutar de novo. Eu comecei o meu sermão não usando bem a minha voz. Eu disse para vocês, explica, mas não justifica, mas que eu estava com muita dor de cabeça, então eu demorei um pouco a engatar a segunda marcha, tá bom? Eu comecei ali na primeira marcha, falando assim, um pouco mais lento e tudo, porque eu estava com essa dor de cabeça, e aí eu estava como se eu tivesse ali engatando, né. Mas acabou que engatou,
ali pela metade da introdução, e eu comecei a me comunicar com a usar a minha voz com mais dinâmica. Essa é a palavra-chave aqui no uso da voz, tá bom? A voz na comunicação, ela tem diversos elementos. Ela tem o timbre, que é a cor da sua voz. Se você tem uma voz grossa, se você tem uma voz mais fina, se você tem uma voz mais rouca, isso se chama timbre, tá bom? Existe a questão da tonalidade ou do volume da sua voz, e, e isso significa que, às vezes, o volume está mais alto, às vezes, o volume está mais baixo, tá? E existe também a questão da velocidade da voz. Às vezes você vai falar com um pouco mais de velocidade, mas às vezes é muito importante que você fale de forma pausada. Quando você lida, então, pessoal, com o volume da voz, que a altura da voz, alta ou baixa, e com a velocidade da voz, você vai falar rápido ou devagar, nós chamamos isso de dinâmica, tá bom? Ou seja, é importante que o uso da sua voz seja um uso dinâmico, tá? Que você varie, tá bom? Que você em determinados momentos fale mais rápido e chame a atenção das pessoas quando você estiver falando mais rápido para elas, mas às vezes é importante que você fale mais devagar. Então, isso, quando você dá dinamismo para sua voz, isso faz com que as pessoas acompanhem mais você. Isso torna a sua comunicação mais fácil de ser acompanhada. É terrível quando você escuta um pregador que sempre fala no mesmo tom. Ele prega sempre com esse tom de voz e ele sempre está falando nessa mesma velocidade. Ele não muda a velocidade, ele não muda a altura da sua voz, ele não fala mais alto nem fala mais baixo, ele sempre fala na mesma altura, no mesmo volume, e ele sempre fala na mesma velocidade, e ele nunca muda o seu. Meus irmãos, isso atrapalha demais, tá bom? Isso dá sono, isso atrapalha consideravelmente a nossa comunicação, tá bom? O irmão aqui, que está com o nome por dentro dos livros, pergunta: o senhor recomenda fazer um curso de oratória? Olha, eu recomendo demais. Tanto é que na comunidade Esdras, de pregadores, no curso Aprenda a Pregar da comunidade, o quarto módulo do curso Aprenda a Pregar é um módulo de oratória, tá bom? Por quê? Porque não adianta, pessoal, você saber estudar o texto bíblico. Não adianta você saber estruturar um bom sermão se, quando chega o momento de você pregar esse sermão, de você entregar esse sermão, você não sabe comunicar. É como se se eu estudasse um sermão em português, um texto bíblico em português, eu estruturasse um sermão em português, mas eu pregasse em inglês. Entende? Então, a comunicação, a comunicação, ela tem um fim. E qual é o fim da comunicação? É ser compreendido. Então, qual é o fim? Qual é o seu propósito quando você prepara um sermão? É que as pessoas compreendam a mensagem e assim, então, o Espírito Santo possa agir na vida delas através da palavra de Deus. E, portanto, é crucial que você não seja um empecilho para a transmissão da mensagem. Eu gosto de dizer que você não deve estudar oratória
para que as pessoas fiquem encantados com você. Você não deve estudar oratória para que você aprenda sobre como fazer rir, como fazer chorar. Então, nada disso eu ensino para os meus alunos. E eu nunca nem fui atrás de estudar sobre isso, certo? E não me interessa ser um orador que as pessoas olhem e eles me acham um brilhante orador, alguém que fala bem em público. A questão não é essa, tá certo? Nós, pregadores, não precisamos estudar oratória para que nós sejamos brilhantes oradores. Não. Nós precisamos estudar oratória para que a nossa oratória não seja um empecilho para a transmissão da mensagem da palavra de Deus. Assim, você precisa entender como ter uma comunicação em público que seja eficaz, que as pessoas entendam o que você está falando, que as pessoas acompanhem o que você está dizendo, ok? É, então, quando eu me vejo como um orador, eu vejo que existem vários detalhes aqui que precisam melhorar. Mas uma coisa eu louvo a Deus, é que os irmãos depois me procuram e agradecem pela mensagem. Ou seja, eu consegui fazer a mensagem da palavra de Deus chegar até a vida dos irmãos. E se eu conseguir isso, pela graça de Deus, pela bênção do Senhor, então eu não preciso de mais do que isso. Eu não preciso que as pessoas se emocionem, riem, chorem e fiquem como com as minhas histórias, com as minhas piadas, ou com a minha voz chorosa. Eu não preciso de nada disso, tá certo? Eu só preciso que a palavra de Deus seja explicada e aplicada na vida das pessoas para que o Espírito Santo faça o trabalho dele de transformação, tá bom? Então você pergunta aqui se eu conheço algum curso de oratória específico. Bem, eu conheço o curso de oratória que eu ministro lá dentro da comunidade, e eu já deixo aqui avisado, meus irmãos, que ainda nesse semestre, o curso de oratória que tem, o módulo de oratória que tem dentro da nossa comunidade, ele vai ser totalmente repaginado, tá bom? Ele vai ser regravado, é, e com ele vai ser atualizado e vai ser bem melhorado, tá bom? Já vocês ficam logo avisados. E um último detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês é a questão dos gestos e da minha movimentação. Vocês devem ter percebido aqui que eu não gesticulo muito, ou pelo menos eu não faço gestos tão amplos. Por quê, pessoal? Porque anote isso que eu vou lhe dizer. Gestos amplos combinam com plateias amplas, tá bom? Então, se você está pregando ali para 100 pessoas, para 150 pessoas, você não está pregando para um público grande. E se você fizer gestos muito largos, aquela assim, braço muito aberto, mãos muito levantadas, como pregador, gestos assim muito amplos como pregador, para um público que não é amplo, anote o que eu estou lhe dizendo, isso vai soar esquisito, tá certo? Eu, eu conheço um pregador numa igreja que eu já fui membro, que esse pregador, ele tem esse costume, fazer gestos muito amplos, mas essa igreja, ela não é uma igreja grande, uma igreja de 80, 90 membros. E é uma coisa que os irmãos sempre estão comentando, assim, né? Os irmãos gostam de falar das pregações do pastor, né? Dar aquelas facadinhas nas pregações do pastor. E é uma coisa que os irmãos estão sempre comentando, que não sabe para que esses gestos muito largos, que é esquisito e tudo, porque de fato é, pessoal.
talvez isso seja uma exceção se a sua igreja for uma igreja mais pentecostal, né, uma igreja mais carismática, que aí os próprios irmãos, eles já são acostumados com esses movimentos mais largos. Mas não é o caso da minha igreja, tá bom? Então, a regra é: os seus gestos devem ser equivalentes ao tamanho do seu público, tá? Se você está pregando para um público médio para pequeno, no caso ali, sei lá, de 100, 150 pessoas para baixo, faça gestos normais. Gestos que você faria na sua conversa, aqui dentro de um espaço de controle, tá bom? Mesmo que você se movimenta, eu gosto de me movimentar durante a pregação, de ir para o lado e para o outro, mas nesse caso aqui, eu não me movimentei, por quê? Porque você deve ter percebido que o microfone está preso no púlpito. Então eu não posso andar para um lado e andar para o outro, tá? Mas se eu estivesse segurando o microfone, eu provavelmente iria ficar andando para um lado, andando para o outro, mas ainda assim não fazer gestos muito longos. Plateias de médio porte para pequeno, você faz gestos mais naturais. Quando você está num público já um pouco maior, ali com 200, 250, 300 e mais pessoas, e aí você precisa de um salão mais amplo, aí você percebe que as pessoas elas estão mais espalhadas no salão, às vezes tem até galerias, né, ali no templo. Então, nesse tipo de plateia, de público, aí movimentos mais largos, eles combinam mais, tá bom? Eles não parecem tão esquisitos quando, você está ministrando para públicos maiores, tá certo? Então, esses eram os comentários que eu queria fazer, pegando aqui alguns ganchos da pregação, pelo menos da parte que a gente viu, para dar algumas dicas para vocês aqui, de oratória, tá? Com isso eu encerro aqui, pessoal, essa parte de comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade de colocar aqui na seção de comentários. Eh, eu eu quero nesse momento agradecer a vocês pela confiança em mim depositada durante todos esses dias, tanto nos nossos encontros ao vivo, como também nos nossos grupos, tá bom? Eu mais uma vez repito aqui que eu me sinto honrado e privilegiado pelo Senhor de poder, ministrar sobre a vida de vocês e, dizer que eu sinto o peso da responsabilidade, né, que é de saber que um pouco do que eu estou parte do que eu estou ensinando a vocês aqui, vai fazer a diferença no púlpito da sua igreja. Isso para mim não apenas é um privilégio, como é uma enorme responsabilidade, tá certo? E que por isso eu peço as suas orações para que o Senhor ele mantenha o meu coração sempre apegado a querer oferecer para vocês um conteúdo que seja comprometido com o ensino fiel das Sagradas Escrituras, tá bom? É isso que eu quero. Não quero que vocês sejam pregadores famosos. Eu não quero que vocês sejam os novos Augustos Nicodemos. Eu quero que você seja o Leandro Salles, a Hilda Campos, o Carlos Rosenberg da sua igreja, tá bom? Que a sua igreja seja abençoada com a sua pregação, tá? Respondendo aqui para vocês, pessoal, eu vou enviar o texto completo da pregação junto com o material que foi estudado. Agora, já já, depois que terminar aqui o nosso encontro ao vivo, eu coloco lá no grupo, tá bom? Também, eu
tô tendo um pouco de dificuldade de subir esse vídeo da pregação para o YouTube. Na verdade, a dificuldade é porque é um vídeo longo, né? Ficou 7 gigas o tamanho do vídeo. E isso naturalmente leva bastante tempo. Então, quando o vídeo subir totalmente para o YouTube, eu vou liberar o link lá no grupo, tá bom? Fica aqui, sim, outra pergunta aqui, irmão. Quando o senhor vai disponibilizar o curso de hermenêutica na comunidade? Bem, irmão, é o seguinte, eu comecei a gravar aquele curso de hermenêutica e eu interrompi a gravação do curso de hermenêutica porque os alunos da comunidade, eles estavam me pedindo muito para gravar outros conteúdos antes, certo? Então, isso é uma característica da nossa comunidade. Você sugerir conteúdo. Pastor, eu tenho dificuldade nisso, porque a ideia da comunidade é que você receba ajuda em qualquer uma das suas dificuldades. Se a sua dificuldade é uma dificuldade pontual, numa pregação específica, você me procura lá, eu lhe ajudo. Se a sua dificuldade é uma dificuldade que leva uma aula para ser resolvida, a gente marca uma aula ao vivo, eu trabalho aquilo e lhe ajudo. Se a sua dificuldade é uma dificuldade que envolveria um curso, eu produzo um curso para lhe ajudar, tá bom? Essa é a ideia da nossa comunidade. E bem, o curso de hermenêutica, então, não tem sido uma prioridade, né, no momento. A prioridade, pessoal, para esse ano na nossa comunidade, eu vou já deixar bem claro aqui para vocês, vai ser na questão de línguas, tá bom? Então, a prioridade de produção de novos cursos e recursos para a comunidade vão ser voltados. A gente já tem um curso de inglês, né, que já faz muita diferença, mas a gente também, eu quero também ter na comunidade um curso de hebraico para pregadores e um curso de grego para pregadores. O que significa hebraico para pregadores, grego para pregadores? É um curso não que você vai aprender o hebraico ou o grego, mas que você vai aprender a usar o hebraico e o grego nas suas pregações, tá bom? Então esse é o foco. Ah, quem sabe mais para frente aí a gente não traz aí o foco depois na hermenêutica, né? Tá bom? Mas, pessoal, é aquela coisa. Se os alunos começarem a dizer, pastor, a gente quer muito um curso de hermenêutica, por favor, continue aí esse curso de hermenêutica. E aí eu percebo ali que não é só a vontade de um, é a vontade de vários. A gente bota para frente, tá bom? Essa é a ideia da nossa comunidade, tá? O irmão está perguntando qual é a igreja. Eu ministro na Igreja Batista Regular nos Bancários, aqui em João Pessoa. Você pode procurar aí na internet, né? Igreja Batista Regular nos Bancários, tá bom? Aí você me chama lá no direct do Instagram ou do WhatsApp e eu lhe mando direitinho o endereço, tá certo? Então é isso, pessoal. Vamos encerrando aqui nosso encontro de hoje, nosso último encontro. Lembrando a vocês que as inscrições para a comunidade Esdras de Pregadores se encerram amanhã, tá bom? Nós vamos encerrar as inscrições e vamos reabri-la apenas agora em fevereiro, que hoje eu tive uma reunião com a minha equipe, né? Minha equipe, que sou eu e a minha esposa, e nós decidimos que eu vou regravar o curso de sermão temático. Lá dentro da comunidade Esdras tem um curso só de sermão temático, mas eu quero produzir um novo curso de sermão temático e tirar aquele de lá, da comunidade, e colocar outro no lugar, tá bom? Mais atual, com a qualidade técnica melhor. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou dar essas aulas de sermão temático ao vivo e depois editar e colocar lá na comunidade, tá certo? Então, mês que vem, a gente reabre as inscrições durante o período desse curso de sermão temático.
Beleza, pessoal? Então, com isso, eu encerro aqui. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês. Um grande abraço, até a próxima, até a próxima oportunidade. Deus abençoe.